Para começar esse debate, né, para a gente contextualizar, né, onde que está, né, onde que estão, né, os recursos dos estados, em primeiro lugar nós temos que discutir o orçamento federal. Como a gente sabe, né, a grande parte, né, a maioria, né, absoluta dos recursos do país, né, são concentrados na esfera federal. Né, a maioria dos tributos arrecadados vai para o governo federal, que depois devolve uma parte disso, né, para os estados e municípios. Por exemplo, aqui no Orçamento Geral da União, né, de 2013, né, o já executado, né, pelo governo federal, a gente vê um total de 1,7 trilhão de reais, né, dividido dessa forma que nós colocamos aí nessa pizza, né, do orçamento. De cara, a gente vê, né, que existe uma anomalia aí. Né, como é que se gasta mais de 40% desse orçamento, né, com juros e amortizações da dívida pública, né? E, por exemplo, para os estados e municípios, né, como eu coloquei, parte dos tributos, né, por exemplo, imposto de renda, IPI, né, vão para o fundo de participação, né, dos estados, dos municípios, e alguns outros tributos também são partilhados. Né? É impressionante, né, como a gente verifica que o que se gasta com a dívida pública federal é 4 vezes superior a tudo que a União transfere para os mais de 5 mil municípios e 27 estados, né, e Distrito Federal. Ou seja, é uma situação completamente absurda. Né? A gente começa a verificar o orçamento e aí a gente vê onde que está realmente o ralo. Né? Porque ficar discutindo qualquer área social, né, sem olhar esse todo, não dá. Né? Não dá nem para a gente começar a pensar em política econômica ou política orçamentária sem resolver essa questão dessa parte amarela aí do gráfico. Né? Foram 718 bilhões, né, de reais em 2013, enquanto que, por exemplo, o que foi para os estados e municípios foi 10,43. Né? Muitos estados e municípios vivem principalmente das transferências, né, do governo federal, que inclusive são contabilizadas para efeito daquele cálculo, né, dos 25%, né, mínimo, né, constitucional e educação nos estados. Essa parte amarela, que está aí, mais de 40% do orçamento, muitos especialistas, muitos analistas neoliberais, especialistas do governo, né, eles costumam dizer o seguinte: mas dentro desses 40%, você considera aquela chamada rolagem, né, ele tem essa nomenclatura, né, aquele chamado refinanciamento da dívida. O que seria isso? Né? Seria o seguinte: pegar uma nova dívida para pagar o principal da dívida que está vencendo. Ou seja, recorrer a um outro agiota para pagar o agiota anterior. Né? Porque quando a gente vê quem está ganhando esses juros, né, são principalmente os grandes bancos, né, grandes investidores, né, que recebem a maior parte desse recurso. E a situação é tão complicada, né, que o governo não tem dinheiro, né, do orçamento, dos impostos, né, dos tributos, para pagar essa enormidade de dinheiro, de dívida, de juros e amortizações. O que o governo faz? Ele é obrigado a tomar novos empréstimos para pagar os juros que está vencendo e também para pagar o principal. E aí ele alega que, quando ele pega um empréstimo para pagar uma dívida, o principal da dívida anterior, ele diz assim: não, isso aqui é só uma troca de títulos antigos por novos, eu não estou desembolsando dinheiro. Esse é um argumento muito comum. Né? Recentemente, na recente CPI da dívida ocorrida na Câmara dos Deputados, nós descobrimos, né, que grande parte dos juros pagos, o que o governo faz com isso? Ele pega a maior parte dos juros
e contabiliza como rolagem. É uma grande falsidade mesmo. O negócio é tão impressionante que até mesmo o relatório final da CPI, aprovado pela própria base do governo e pelo PSDB, reconheceu essa artimanha contábil de pegar o que o governo está pagando de juros, né, e contabilizar como se fosse rolagem. Ora, se a gente está pegando uma nova dívida para pagar juros, isso tem que ser considerado, né? Porque se não existisse essa dívida, essa nova dívida que está sendo usada para jogar dinheiro fora, para pagar juros, né? Fora não, para o bolso dos banqueiros, né? Isso aí poderia sim ir para a educação, porque essa dívida, ela é em grande parte, como nós vamos ver a seguir, é uma dívida em grande parte ilegítima. Ela vem de mecanismos espúrios, né? Por exemplo, recentemente vocês devem ter ouvido nos jornais, né, que o governo tem tomado empréstimos, né, de mais de 400 bilhões de reais a juros altíssimos, né, no mercado financeiro, para emprestar para o BNDES emprestar a juros muito baixos para os grandes empresários, né, escolhidos, né, a dedo pelo governo, salvar grandes empresários da falência, inclusive, né. Isso aí, né, você faz uma nova dívida de 400 bilhões de reais, depois você começa a rolar isso aí, e segundo o governo, isso não precisa ser contabilizado, porque é rolagem. Ou seja, existe toda uma manipulação, né, que nós temos que discutir, temos que ir a fundo nessa discussão, porque as artimanhas contábeis, né, que são feitas são muitas, né? Se a gente olha no gráfico, por exemplo, quanto que vai para a educação federal, está logo aí à direita dos estados e municípios, né, essa parte laranja, a gente vê que são só 3,7% do orçamento federal. Ou seja, isso aí a gente sabe que a maior parte disso aqui vai para as universidades, institutos federais, né, e uma parte também para aquela complementação, né, do Fundeb, né, inclusive toda a complementação que a União faz ao Fundeb, ela está dentro dessa parte laranja, aqui, ó, 3,7%. Né? Então, ela é uma fatia ínfima desses 3,7%. Imagina o quanto que a União poderia aumentar a sua fatia de contribuição para o Fundeb, né? O que, obviamente, poderia ajudar a educação básica, né, nos estados, melhorando, claro, depois o ingresso dos estudantes nas universidades públicas estaduais. A gente vê que os mecanismos, né, de financiamento da educação, né, eles são muito frágeis no país. Né? Por exemplo, o artigo 212 da Constituição diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Né? Só que qual que é o problema disso aí? Né? Não é 18% do orçamento inteiro. Né? Tem uma palavrinha-chave aqui, que é impostos, né? Resultante de impostos. Não inclui as chamadas contribuições. Né? Por exemplo, contribuição previdenciária sobre a folha, que é centenas de bilhões de reais, COFINS, né? CSLL. Na verdade, a arrecadação de impostos, né, do governo federal, ela é muito pequena. Né? Se a gente olhar aquela pizza toda lá, é uma coisa realmente impressionante. Né? Naquela pizza, se a gente olhar de todo o orçamento federal, apenas 13% daquilo ali é receita de impostos, né? Que são, né, boa parte deles, partilhados com estados e municípios. Né? E aí, qual que é a consequência disso? Se arrecada cada vez mais com base em contribuições, né? A União diminui a sua obrigação, né, de gastar os tais 18% dos impostos, porque a base de cálculo dos 18% cai, né, por conta da priorização de arrecadação de contribuições e não impostos. Né? E, por outro lado, também,
quando não se prioriza principalmente a arrecadação, vamos supor, de imposto de renda, né, sobre altas rendas, hoje o imposto de renda, pessoa jurídica, por exemplo, a distribuição de lucros das empresas para os seus sócios é isento de imposto de renda, enquanto que o trabalhador assalariado paga até 27,5%, né? Ou seja, pega a classe média e não os ricos, né? Se pegasse os ricos, realmente os que poderiam pagar, né? A gente conseguiria aumentar a receita de impostos, aumentar, por consequência, as transferências para estados e municípios, porque do IPI e do imposto de renda, né, vai cerca da metade para os fundos, né, constitucionais, né, fundo de participação dos estados e municípios. A gente vai ver que os orçamentos estaduais, eles também estão comprometidos com uma dívida, principalmente uma dívida com a União, né, que nasceu aí nos anos 90, né, por mecanismos questionáveis também, né. A gente fez um cálculo, fez um estudo em relação ao ano de 2012, né, pegamos a dívida no início do ano, multiplicamos pelo índice de inflação e juros que incide sobre essas dívidas, que são juros altíssimos, né, o IGPDI mais 6%, em alguns casos 7,5%, como Minas Gerais, né. Fomos fazendo essa conta e vimos que, em 2012, os estados gastaram com juros dessas dívidas, não estou nem contando a amortização, estou falando só dos juros, né? 54 bilhões de reais. Isso é nada mais, nada menos do que, né, nós pegamos todos os estados, somamos todos os gastos dos estados com educação em 2012, vimos que isso aí representou 66% de todos os gastos com educação. Ou seja, a dívida pública, ela não é só federal, ela também é estadual. E tanto em nível federal como em nível estadual, ela tem explodido, né, por mecanismos altamente questionáveis, juros sobre juros, né, o chamado anatocismo, né, que inclusive é vedado pelo Supremo Tribunal Federal, né. E de onde vem essa dívida louca, né, que nos assola aí, tanto em nível federal como estadual? Mas quando a gente olha a projeção de recursos, né, dos royalties do petróleo para a educação, naquele projeto que foi aprovado, né, no Congresso Nacional, já foi sancionado, já virou lei, né, a gente vê que o recurso que vai ser arrecadado, isso aqui está com base em projeções, né, da própria consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, que analisou as projeções de produção dos postos de petróleo do pré-sal, né, porque esse recurso que vai para a educação, né, que é 75%, né, dos royalties e tal, não é de todos os royalties, né, é dos futuros, né, dos poços, né, que estão entrando em operação, né, a partir de agora, poços que vão entrar em operação daqui a 10 anos, né, que ainda estão em fase de estudos, né, ou seja, esses valores eles são muito pequenos, né, porque eles vão gerar resultados muito lá na frente, e mesmo lá na frente, por exemplo, em 2022, se a gente olhar essa tabela, né, e verificar que lá em 2022, né, a educação vai ter 32 bilhões e divide por uma projeção do PIB, a gente vê que os royalties do petróleo vão conseguir 0,6% do PIB. Atualmente, o Brasil gasta cerca de 5% do PIB em educação. E o grande pleito, né, dos movimentos sociais seria dobrar, né, de 5 para 10. Né? Só que com 0,6 não se consegue dobrar de 5 para 10, se consegue aumentar de 5 e pouco para 5,6. Né? Ou seja, então, isso aqui é uma grande falácia. Né? Quando a gente vai ver as próprias projeções que foram feitas pelos próprios técnicos lá da Câmara dos Deputados, que assessoraram, né, os deputados na hora da discussão, a gente vê que não dá. Né? Porque isso aqui é um artifício, né, que é utilizado pelo governo para tentar desviar o foco do endividamento. Ele fala, não, o petróleo vai ser suficiente, para não precisar discutir exatamente
a grande priorização que se dá no orçamento para os juros da dívida, né? Quais são as perguntas que nós temos que responder? Em primeiro lugar, antes de tomar qualquer atitude frente à dívida, nós temos que responder algumas questões básicas, né? Que sem respondê-las, nós não podemos pagar nenhuma dívida. Por exemplo, de onde veio toda essa dívida, né? Se eu tenho uma dívida, sei lá, com alguém aqui, eu devo R$100, né? Mas quando que aquela pessoa me emprestou os R$100? Ela realmente me emprestou os R$100 para eu dever os 100 para ela? Em muitos estudos que nós fizemos, nós não identificamos sequer os contratos desse empréstimo inicial. É só para ilustrar, né? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Somente uma auditoria pode responder essas questões. Porque sempre que a gente fala em auditoria, em enfrentar o capital financeiro, muitos falam, mas isso aí vai dar numa crise, isso aí vai dar confusão, você não pode fazer isso. Esse é o argumento que a gente sempre ouve na grande imprensa, né? Mas no Equador, o presidente chegou lá, fez um decreto, instala aqui a auditoria, chamou a sociedade civil para fazer a auditoria junto com o governo, uma auditoria oficial, né? Conseguiu descobrir diversas ilegalidades. O presidente foi em cadeia de rádio, imagina um negócio desse no Brasil, né? Uma cadeia de rádio para dizer, isso aqui nós já pagamos tantas vezes, a dívida era X, pagamos 2X e a dívida hoje é 10X. Falou claramente isso aí no rádio, cadeias de rádio e TV, né, para mostrar exatamente essa situação. E como resultado, né, 95% dos detentores de títulos, né, que era o caso da dívida externa com os bancos privados internacionais, né, eles aceitaram prontamente a proposta de anular 70% da dívida. Foi até bonzinho, né? Devia ter anulado tudo, mas bem, pode ficar com 30% aí. Né? Aqui no Brasil, imagina uma proposta dessa. Chegar a Dilma e falar, não, 70% dessa dívida aí acabou, né? O que seria, né? Se não fizesse auditoria, né? Aí realmente os banqueiros iam nadar de braçada. Mas no Equador se preparou para isso, né? Ele preparou as provas, mostrou em cadeia de rádio e TV para a população saber o que estava acontecendo. E aí, quando ele tinha tudo isso na mão, ele foi lá e deu o bote, né? E aí todos aceitaram prontamente, né? Anulação de 70% dessa dívida com os bancos privados internacionais. Uma economia de quase 8 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Para um país como o Brasil, parece pouco, né? 7 bilhões, mas para o Equador é muito, né? Propiciou, né, o aumento de gastos sociais, principalmente saúde e educação. De onde nasceu a famosa, né, dívida externa? Principalmente, né, a partir da época da ditadura. Um governo ilegítimo, né, que tomou o poder pela força das armas, né, o que é também, né, por tabela, uma dívida ilegítima, porque quem se insurgisse contra aquela dívida era fuzilado, ou torturado, ou tinha que fugir do país. Né? Então, aí já começa a história. Né? Depois, o que os militares fizeram? Como é que eles contrataram essa dívida? Juros flutuantes. O que significa juros flutuantes? Eu tomo um empréstimo com um banqueiro, né, e falo para o gerente, não, tudo bem, eu estou pegando esse empréstimo e você pode aumentar o quanto você quiser a taxa de juros. Pode aumentar o quanto você quiser. A taxa de juros hoje, o que é? 5% ao ano? Tudo bem, daqui a 5, 6 anos pode aumentar para 20%. Isso os militares fizeram, e não por acaso, no final dos anos 70, os banqueiros internacionais vão lá, aumenta de 5% para 20%. E aí gera toda a crise da dívida, décadas e décadas perdidas, e mais. Não foi só o governo que pegou esses empréstimos, foram as empresas também, e foram afetadas por essa alta de juros. Aí na crise, chega o governo lá, o Banco Central
vai lá e diz, não, tudo bem, eu pago para você. Dívidas privadas estatizadas, grandes ilegalidades que nós descobrimos, né, na CPI da dívida. Depois essa dívida vai trocando de roupa, vira chamados bônus Brady e tal, vão trocando os nomes, depois global. Não interessa. A questão é que essa dívida ilegítima foi se multiplicando e em 2005 vem a grande infâmia, né, a grande jogada de marketing do governo, que foi dizer que pagou o FMI. Né? Como ele sabe que no senso comum da população o FMI é o grande credor e tal, parece que a dívida tinha sido paga, né? Mas o FMI era apenas um dos detentores da dívida, uma parte ínfima da dívida. Quando a gente olha no gráfico, a gente vê que apenas deu uma pequena redução e voltou a subir. E não foi só o FMI que foi pago, né, antecipadamente. Vários títulos da dívida foram pagos antecipadamente também. E com ágio. Olha só o que nós descobrimos na CPI. Pagamentos antecipados de dívida externa com ágio de até 70%. O que é isso? O governo tem lá uma dívida de 100 milhões de dólares. Né? Eu tinha entregue esse título lá para a pessoa, não, eu quero receber antes. Aí o governo, tudo bem, eu recebo isso de volta, te pago 100 milhões que você me emprestou e te pago mais 70 milhões de ágio. Parece uma coisa absurda, mas está acontecendo. E a dívida interna, né, que é a dívida em reais, né, que começou principalmente a partir do Plano Real, né, em 94 essa dívida era de menos de 100 bilhões de reais, e hoje chega a mais de 3 trilhões de reais, né, a dívida interna federal. Como é que essa dívida explodiu? Né? O próprio relatório final da CPI da dívida, assinado, né, pela própria base do governo e pelo PSDB, não sou eu que estou dizendo, diz que o principal fator para isso foram as altas taxas de juros. Todo mundo sabe que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Esses juros vão se acumulando, juros sobre juros, que inclusive é ilegal. Segundo a súmula 121 do STF, isso é ilegal. Não pode se cobrar juros dos juros. É aquela história lá do cartão de crédito, né, que a dívida é de 100, aí no mês seguinte, se o juro é 10%, vai para 110 a dívida. Né? Aí no mês seguinte, é 10% sobre os 110, né? Não é sobre os 100 lá atrás. Isso é juros sobre juros, aí vira essa bola de neve, né, que ninguém consegue pagar. E mais, descobrimos, por exemplo, né, na CPI, que o Banco Central faz reuniões trimestrais, né, com banqueiros, né, para definir expectativas de inflação, expectativas de PIB. Aí depois essas informações vão para os membros do Copom, que decide a taxa de juros conforme essas informações que os banqueiros forneceram. Ou seja, chamar a raposa para tomar conta do galinheiro. Evidente, não é à toa que a taxa de juros do Brasil sempre foi, né, se não a maior, uma das maiores do mundo. Né? E de onde vem essa dívida? Né? Nos anos 90, né, os estados também estavam nessa mesma problemática, né, que a União está hoje. Dever para bancos, para o mercado financeiro, a juros altíssimos, né, que naquela época iam até mais de 30%, 40% ao ano. Né? Obviamente que essas dívidas explodiram. Né? Nos anos 90, a política de juros altos fez com que a dívida dos estados explodisse. E no final dos anos 90, qual foi a proposta do governo federal para os estados? Olha, governadores, eu, governo federal, vou pagar as suas dívidas, né, vou pagar o setor financeiro, que é credor de vocês, e vocês passam a pagar para mim. Essa foi a política da Lei 9496, né, que foi o refinanciamento das dívidas dos estados, que naquele momento já estavam infladas por mecanismos ilegítimos, juros sobre juros e vai por aí, foram refinanciadas, né? Os estados passaram a pagar para a União.
né, o governo federal pagou a dívida dos estados e aí os estados passaram a pagar para a União. Essa foi a operação, né? Isso aí, por exemplo, em 2010, para a gente colocar um exemplo, Minas Gerais, em 2010, pagou 20% de juros. A dívida aumentou 20% num ano. É uma coisa que não dá para entender, né? Minas Gerais, por exemplo, renegociou lá em 98 com o governo federal uma dívida de cerca de 14 bilhões, pagou mais de 30 e hoje deve 67. Como é que pode dois entes federados, né, a União e estados, né, a União ser agiota dos estados? Em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, um processo que foi, inclusive, de vários estados, a chamada fraude, né, dos chamados precatórios, né? Na verdade, o problema não eram os precatórios, eram os títulos que eram emitidos para pagar precatório, né? Os estados emitiam títulos, né, da dívida, entregavam para os banqueiros e os banqueiros não pagavam a totalidade do valor. Olha só o crime que foi cometido em vários estados e municípios. Eu sou o governo estadual, eu emiti aqui um título de 100 milhões de reais, vem um banco aqui e me empresta só 80 milhões. E eu passo a dever 100. E aí, a chamada cadeia da felicidade, né, que vocês devem ter ouvido aí na questão da CPI dos precatórios, cada banco ia revendendo para um outro por um valor maior. E no final, o último vendia para o governo e o governo pagava os 100 milhões. Ou seja, cada um ganhava, né, era um crime, né, completo. E isso nunca foi analisado, né? Tiveram CPIs e tal, mas nunca se pegou, né, os responsáveis. Então isso aí é uma coisa que nós temos que ter em mente aí quando formos negociar com o governo, né, os governos estaduais.